A sexta questão vai dizer o seguinte: uma placa retangular mede 10 centímetros por 20 centímetros. Então, eles está dando as dimensões da placa. A temperatura de 0 graus Celsius. Essa é a informação. O coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa vale 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco. Determine. Então, já não se trata mais de barra. É um corpo que tem a forma geométrica em retângulo. Ele deu as duas dimensões, comprimento e largura. Então, esses valores para a temperatura de 0 graus Celsius. Aí ele pede, letra A, determine a área da placa a 0 graus Celsius. Letra B, a variação da área da placa quando a temperatura sobe para 50, já que a inicial é 0 graus, quando sobe para 50 graus Celsius. Ocorre uma dilatação. Qual vai ser? E a letra C, determine a área da placa a temperatura de 50 graus Celsius. Então tá aí, a gente. Aqui, ó, uma placa em forma de retângulo. Tem o formato de retângulo. Ele disse que a altura, ou a largura é 10 centímetros e o comprimento é de 20. Tá? Isso com a temperatura de 0 graus Celsius. E forneceu também o coeficiente de dilatação, ou seja, o alfa. Coeficiente de dilatação linear. E a letra A, ele quer a área. Então, a área de um retângulo, basta calcular, fazer a multiplicação da base vezes a altura. Então, fazendo 20 vezes 100, ou vezes 10, a gente encontra aqui a área da placa a 0 graus Celsius é 200 centímetros quadrados. Respondeu a letra A já. A letra B, a variação da área da placa quando a temperatura sobe para 50 graus Celsius, já que a inicial é de 0. Então, ele quer a variação, né? Delta A, quando a temperatura é 50. A variação da área da placa é dado por essa equação aqui. Veja, como se trata, são duas dimensões, né? Então, a dilatação vai ocorrer, dilatação térmica vai ocorrer nas duas dimensões. Vai aumentar no comprimento e vai aumentar na largura. Então, a gente vai utilizar a equação aqui da dilatação da área. Então, delta A é igual a área inicial, que multiplica beta, vezes a variação da temperatura. Beta é o coeficiente de dilatação linear superficial, da superfície, né? Vai envolver as duas dimensões. E beta a gente aprendeu que é igual a 2 alfa. Ele não forneceu o valor de alfa. Então, como a dilatação se dá nas duas dimensões, basta multiplicar por 2 que a gente encontra beta, tá? Então, fazendo a substituição, delta A vai ficar a 0, a área inicial, vezes 2 alfa. Delta T eu coloquei, já que é a temperatura final menos a temperatura inicial. E aqui apenas substituir os valores. Porque eu conheço todos, né? Eu conheço o A0, eu conheço o alfa, o T final e o T inicial. Então, substituindo os valores conhecidos, a gente fica com isso. 200 multiplica 2 vezes 20, vezes 10 a menos 6, que multiplica 50 menos 0. Tá fazendo essa
multiplicação. Aqui eu multipliquei o 2 pelos 20 vezes 10 a menos 6, ficou 40. E o 50 menos 0 ficou 50. Mas já podia fazer direto, tá? Então, fazendo a multiplicação, a gente vai encontrar que uma variação da área foi de 0,4 centímetros quadrados. Unidade de área. A letra C, ele vai pedir a área da placa, a temperatura de 50 graus Celsius. Então, eu tenho eu já conheço, porque eu calculei a letra A, a área da placa a 0 graus Celsius, e calculei a variação da área, quando subiu para 50 graus a temperatura. E ele vai querer, ele vai te pedir a área final, né, quando a temperatura é de 50. Então, isso aqui dá para fazer de olho fechado. Por quê? Porque a variação da área é igual à área final menos a área inicial. Né? Então, a letra B eu calculei ΔA e a letra A eu calculei A0. Então, só falta esse A aqui. Então, isolando esse A, passando menos A0 para o outro lado, somando, como eles são conhecidos já, né? A área final vai ser a soma da variação com a área inicial. Então, A é igual a 0,4 mais 200. Ou seja, a área final, quando a temperatura for 50 graus Celsius, vai ser de 200,4 centímetros quadrados. Simples, né? Como eu disse, dá para fazer de olho fechado. Mas fazendo passo a passo, a gente fica dessa forma.